Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pava Responde, aquele quadro que eu busco responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Este é um quadro que vocês gostam bastante e eu também. Então, se você tiver perguntas para o próximo Pava Responde, deixa aqui embaixo, tá bom? Não se esqueça que se você gostar do vídeo, você pode avaliá-lo positivamente e assim fazer com que mais uma pessoa veja, certo? Muito bem, vamos então à primeira pergunta de hoje, que é do Alberto Otero. Ele diz: Pava, eu queria saber se lá no outro plano, ao desencarnarmos, temos acesso aos conteúdos da Terra. E ele deu um exemplo. Se eu morrer e não conseguir terminar uma série, eu vou conseguir terminar ela do lado de lá? Ele diz que essa pergunta deve ser meio boba, Mas enfim, dúvidas são dúvidas e pode ser de todos os aspectos. E teve muita gente que apoiou essa pergunta e também era uma pergunta em comum. E é uma pergunta muito boa, Porque é uma pergunta curiosa. Será que eu conseguiria terminar terminar as coisas que eu estou fazendo aqui? Daí depende, gente? Porque terminar as atividades que estamos fazendo aqui no mundo, seja trabalho ou coisas do tipo, nós teremos que vir novamente, para a Terra, ou guiar e auxiliar quem continua naquele trabalho com intuições ou nas saídas extrafísicas desta pessoa lá no plano espiritual. Mas quanto a uma série que a gente está vendo aqui, por exemplo, a série tem 10 capítulos, eu vi até o 8 e preciso ver o resto. Gente, se esta série for de um teor elevado, vai ser mais fácil de você ver do lado de lá. Se essa série for de um teor mais baixo, você terá que ser, digamos assim, uma entidade um tanto que obsessora, porque você vai ter que achar um local onde alguém está vendo aquela série, aquela parte, e estar lá com ela também. Isso vai ser um certo assédio, Porém, no plano espiritual, eles têm um banco de dados com exatamente tudo que a humanidade produziu, seja de arte ou de desarte, Porque a gente sabe que muitas séries, muitas coisas aí são passadas por arte, quando na verdade são desarte, Que não expressam o equilíbrio e a beleza do universo. Pelo contrário, muitas vezes exploram o medo e as partes mais primitivas dos seres, as coisas as quais nós já deveríamos ou caminhamos para abandonar. Então, sendo assim, você teria que estar em locais onde as pessoas veem e você estar lá com elas, Que dá pra ver? Tá, isso é óbvio. É claro que ninguém lá, digamos assim, nos planos mais elevados, gosta de assistir a desarte, a não ser para estudar as psicoses humanas, para estudar aonde vai a evolução e os caminhos que ela leva para evoluir. Porém, existem muitas obras que são renomadas e reconhecidas no plano extrafísico, feitas aqui na matéria, aqui na Terra. E muitas músicas, inclusive, são reconhecidas em muitos lugares do universo. Porque aqui as músicas, às vezes, têm direitos autorais, A música do John Lennon é do John Lennon e se eu reproduzir ela aqui no canal, vou pegar direitos autorais. Porém, os seres do espaço, eles sabem que a criação é do todo. E, inclusive, tocam a música do John Lennon, aquela Imagine All the People, é uma música muito conhecida no plano espiritual, porque a música, quando é boa, a arte, quando é boa, ela é reconhecida universalmente. Para quem acha que lá não tem diversão, pelo contrário, a diversão daqui começa a engatinhar frente a de lá. Porque lá as pessoas, o que elas mais gostam de fazer é desfrutar a vida, Vamos para a próxima pergunta de Luiz de Moraes. Diz assim: seres encantados da natureza, como fadas, duendes, existem? E lhe manda um grande abraço para ti também. Existem sim, porque são chamados às vezes, os elementares, ou elementais da natureza, que são, como se diz, falanges, agrupamentos, Porque todas as árvores da Terra, elas somam uma consciência, e essa consciência ela não se expressa assim em uma árvore, mas esta falange ela se expressa como uma consciência, e esta consciência se expressa como um elemental, e não só das árvores, como das plantas, das flores, dos rios, da água. E esses seres elementais, eles são fundamentalíssimos para a nossa vida na Terra. A Maria Cristina até comenta que com certeza eles existem, que ela é uma prova disso. Diz que eles são seres de puro amor e têm um trabalho divino junto à Mãe Natureza e junto a nós, seres humanos, com certeza. Estas consciências são responsáveis pelo equilíbrio da fauna e da flora do nosso planeta. Para que a gente consiga respirar, nós dependemos destas consciências. Então eles não são entidades apenas do misticismo ou de lendas.
a gente sabe que toda lenda tem uma forte ligação com a realidade. E também existe uma raça que mora no intraterreno da Terra, que é a raça Laquen. E esta raça é operacional aqui dos sistemas porque mantém o equilíbrio da nossa Terra nas naturezas, que são as raças que se relacionam com os elementais. E elas são facilmente confundidas com duendes, porque elas são bem baixinhas e verdinhas, um pouco esverdeadas. E é uma das 3 raças que habitam o interior da Terra. Lembram da série Ami, que a gente conheceu, Shiruk? Pois é, ela é da raça Betamix, porém existe a Laquen, Betamix e Tot, as raças intraterrenas que habitam o planeta, que gestam tudo para nós vivermos na superfície. E eu vou deixar aqui a recomendação de um inteiro vídeo sobre isso, sobre os elementais. Vou deixar a recomendação aqui em cima e aqui embaixo também. A Jéssica Santos diz: Olá, Pava! Ao desencarnar, o humano deixará de ser humano? Digo, sabemos que existem vários tipos de raças alienígenas e fazemos parte de uma em especial. Isso, de certa forma, seria a nossa linhagem espiritual? Ao deixarmos o corpo humano, voltarão a ser o corpo de origem estelar ou voltarão aos seus planetas cósmicos? Em filmes como Espíritas, nos conservamos no nosso corpo terrestre e vamos para colônias espirituais. Lembraremos então da nossa jornada estelar. Gratidão. Tem muita coisa aí, gente. A nossa alma ela não tem nem forma para começar. Certa forma começa em nós quando nós vamos para mundos de dualidade, como é o caso aqui do nosso universo, o mundo da matéria. Certo? A gente precisa de um veículo para experimentar essa matéria. Este veículo precisa de uma forma. E para que ele se mantenha aqui nessa dimensão, ele precisa ter gêneros, né, para que ele consiga reproduzir outros organismos biológicos deste. No caso, precisa ter sexo ou masculino ou feminino. Existem muitos lugares no universo que tem mais de um sexo masculino e feminino. Imagina, né, aqui na Terra com masculino e feminino dá tanto problema assim, né? Imagina se fossem mais. Por isso, né, tudo está certo. Mas enfim, a gente mantém a mesma forma que nós estamos aqui agora. Da mesma forma como quem desencarna em outro mundo mantém a forma da sua raça. Porque a nossa forma do nosso corpo astral, né, ela é plasmada de acordo com o nosso corpo, porque ela é, na verdade, plasmada pela nossa mente, como nós nos vemos, como nós nos imaginamos. Então, se a gente dormir de noite, nós vamos vamos ter o nosso corpo biológico lá, certo? Mas o nosso corpo de lá é igual ao corpo biológico? Não, nós não temos forma. Quando a gente desencarna, nós vamos continuar com o nosso corpo biológico aqui da Terra. Porque é como nós nos vemos, é como nós nos imaginamos. Se a gente for lá num espelho astral, nós vamos nos ver nós como somos aqui. Porque é a nossa imagem mental que nós temos de nós. E ela vai ser modificada quando nós, tomando consciência disso, aos poucos e submetido a processos e técnicas lá no extrafísico, conseguiremos ver que nós podemos nos moldar de formas diferentes do que nós somos condicionados a nos moldar. Da mesma forma como o sexo, né? A alma ela não tem sexo, mas isso vai ser uma outra pergunta que vai vir ali, que eu me lembro. Então, por mais que a gente venha de outro planeta, de outras origens cósmicas, nós vamos manter a nossa mesma forma ao desencarnar. Tanto é que seres, os guias, mentores, orientadores espirituais, seres que já têm essa consciência lá no plano extrafísico, eles se plasmam da forma como eles acharem melhor para serem vistos. Eles, inclusive, muitas vezes se plasmam de seres feios para defender certos locais. Eles se passam por seres muito bonitos, quando, claro, querem dar uma boa mensagem, que não querem que a aparência espante ninguém, pelo contrário, querem que a aparência seja também bonita. E isso também é utilizado pelos seres que não têm muita evolução e querem ludibriar os demais, né? Eles também têm esta consciência, eles conseguem se plasmar, porque eles sabem que pode, então conseguem se plasmar por um ser muito bonito e angelical para tentar falar coisas tendenciosas para as pessoas, para tentar mudar a mente delas. Existe de tudo, por isso é sempre muito bom nos manter no equilíbrio, na consciência e passar tudo pelo nosso coração. Mas no plano extrafísico é assim, as formas são de menos, formas é aqui na matéria. Tanto que seres que se acreditam e se veem como seres maus, eles acabam assumindo formas estereótipas de seres que se veem como maus. Entende? Ou seja, seres que vão aparentar ser demônios, que vão aparentar ser diabos, coisas do tipo. Por quê? Porque eles se veem daquela forma, eles se veem mal, eles acreditam que são daquela forma, o corpo dele vai acabar tomando aquela forma. E eles vão parecer feios ou da forma que for, por acreditarem que são assim. Existem muitos causos sobre isso, existem muitas histórias, muitas viagens ao extrafísico, com grandes relatos tenho para falar sobre isso. Mas eu vou convidar o Jordelei para falarmos sobre isso, porque aqui no canal vai estrear um novo quadro que é No Alto e na Alma.
é um quadro de entrevistas. E eu vou convidar o Jordelei para vir a este quadro para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre as formas no plano extrafísico. E tem muita coisa para falar sobre isso, muito interessante. E ela pergunta, então lembraremos da nossa jornada estelar se mantemos nosso corpo? Não. Nós, ao desencarnar, vamos ficar exatamente igual ao que nós estamos agora. Se nós conseguirmos ascender para camadas de níveis mais altos, ou seja, que uma vibração mais de amor, mais de paz, a gente vai usufruir de uma atmosfera psíquica menos densa, ou seja, menos interferência para que nós nos contatemos com a consciência, com o nosso eu superior. Assim nós teremos uma clareza mental muito maior, nós não dependeremos exclusivamente do nosso cérebro biológico para transduzir as informações da nossa alma. Nós temos o cérebro astral, ele pode ser mais avançado porque ele é mais facilmente plasmado, então nós podemos ter um raciocínio, uma lógica, uma memória muito melhor e mais fácil, que aqui na Terra o nosso DNA biológico não permite. Então, com certeza, nós teremos muito mais capacidades e qualidades no extrafísico. Mas isso não quer dizer que vamos nos lembrar das coisas que fizemos nas outras vidas e ou até mesmo nessa. Isso são processos que a gente passa. Eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre esses processos. Foi uma meditação mundial que eu falei, os processos que nós passamos para retomar as memórias de outras vidas. E eu posso dar um resumo aqui, que são depois que nós tivermos condições de lidar, primeiramente, com as memórias e informações desta vida aqui, né? Porque às vezes a pessoa não se livra nem da infância e quer saber das outras vidas, né? Então, com calma e por partes, a pessoa entende o que se passou aqui, para que ela não se culpe, para que ela não se julgue, para que ela não fique mal, né? Para depois se lembrar outras coisas que ela veio a fazer. Então, porque pode ser coisas muito chocantes, pode ser coisas que a pessoa ela vai se culpar e vai ser muito difícil para ela lidar com aquilo e talvez isso não faça bem para ela. Talvez não seja melhor ela ter essas informações ainda. Primeiro, quem sabe, ela tenha que amadurecer outras coisas para depois e tomar consciência das leis universais para depois retomar essas memórias. Essas memórias são retomadas em uma câmara, lá em um setor das cidades espirituais altamente avançadas, e essas memórias introduzem eletrodos no cérebro astral e onde, com o auxílio dos seus guias e orientadores, escolhem momentos angulares das espirais do tempo ao qual será revelado, será desbloqueado para a sua memória. Então você voltará a lembrar, mas você voltará a lembrar como se fosse uma memória vívida, sabe? Você não terá dúvida que é sua, que foi você que fez. E no momento que você está se lembrando é muito vívido e muito nítido, que você tem a impressão de estar revisitando estes momentos. Bom, teve uma meditação mundial sobre isso. Se eu encontrar ela, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só sobre isso. A Lígia Pires pergunta, como eu sei se é um sonho ou é uma projeção? Não encontrei uma boa explicação até hoje. Meus sonhos são muito reais, me lembro de muitos deles, inclusive consigo tomar iniciativa no sonho, fazer escolhas. É sonho? É projeção? Abraço. Namastê. Ah não, abraço para vocês. Certo. Mas sonho e projeção não tem diferença. É quase a mesma coisa. A única diferença é que ao retornar para cá, no sonho, você não consegue trazer as informações, certo? E fica embaralhado na cabeça, a gente às vezes vê uma pessoa, mas sabia que era outra, as coisas desconexas, não tem sentido, é meio abstrato, é meio simbólico. E a projeção é quando você conseguiu trazer as informações aqui para cá. Ou seja, você lembrou que você estava mais consciente e trouxe as informações. E daí você diz, ah, é uma projeção, eu estava consciente, eu me lembro de cada passo. Certo? Mas sonho e projeção não tem diferença nenhuma. Nos dois você estava no extrafísico. Apenas os níveis de consciência e o nível de informações que conseguiu trazer que é diferente. A Jéssica Santos pergunta, olá Pava, entre os diversos tipos de seres encarnados na Terra, poderíamos dizer que também existem marcianos encarnados como nós na Terra para nos ajudar no processo evolutivo? Sim, não só marcianos, como de muitos lugares do universo. Vem aqui para a Terra para aproveitar este momento angular não só para auxiliar os demais, como a si mesmo, porque é um momento muito importante, vem almas de diversos lugares do universo para cá para passar por este momento de mudança. É um momento de muita mudança na sociedade. Olhe para os últimos 100 anos, olhe para hoje e também olhe para a população há 100 anos atrás e a população no planeta hoje. E existe seres de todos os lugares mais avançados, menos, que vêm para auxiliar a sociedade. Inclusive eu tenho uma coisa para falar para vocês com o Chris Kitts, vou fazer um vídeo com ele, que ele encontrou uma pessoa na rua que era encarnado, mas não era assim da raça humana, não tinha nascido aqui na Terra, mas estava andando pela rua. Existe. É claro que não são muitos, são muito poucos, mas existem sim. Agora o Cauã Oliveira tem uma curiosidade. Será que os nossos irmãos alienígenas têm sexo e gênero?
ou são neutros, não tem sexo nem gênero? Pois é, isso é muito curioso, né? Porque aqui na Terra a gente tem dois, e existem planetas que existem mais de um sexo. Se eu não me engano, em Marte existem 4 sexos, certo? Aqui a gente chamaria de homem, mulher, não sei o que e não sei o que, né? E existe muita variedade, existem planetas que têm mais de 4 sexos na mesma raça. Existem outras formas de reprodução, existe reprodução em ovos, inclusive esses seres que nascem em ovos acham estranha a forma sanguenta que nós nascemos. Então tudo é muito relativo no universo, tudo é cada qual, tudo é único. E existe de tudo, o que mais tem é o que mais tem. A gente tem que ter consciência que quando a gente olha para o céu e vê centenas de estrelas, todas elas têm planetas e todos os planetas têm vida e são habitados. A partir daí, dá pra gente ter a ideia da vastidão do universo e da multiplicidade das formas e dos modos que a vida encontra para viver, para existir, para reproduzir e para abranger e evoluir. Porém, as almas não têm sexo. Elas encarnam de uma forma, encarnam de outra, encarnam novamente de outra. O machão vai ser a menina vai vir a ser o machão e vai se achar muito macho e vai se achar muito fêmea, mas ninguém tem sexo e todos já foram tudo. Estão vivendo a experiência desta forma. Que na Terra, onde se esquece das coisas, né, fica mais ridículo ainda, para quem vê de lá. Bom, este foi o Pava Responde de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem suas perguntas aqui e também a sua avaliação. Eu espero que você tenha gostado. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço a todos e até mais!